Há 5 anos, exatamente no dia do aniversário de Olinda Recife, ano de 2020, Pernambuco registrava o primeiro caso de Covid-19. Era o início de uma pandemia que mudaria a vida de muitas famílias. Atravessamos grandes desafios, ficamos isolados, famílias se separaram, o luto bateu na porta de muita gente e os profissionais de saúde, combatentes do dia a dia, estavam sempre lá, na linha de frente, trabalhando para nos salvar. Foram guerreiros de uma luta contra um inimigo invisível que só foi controlado após a chegada das vacinas e de medidas sanitárias extremas. Na reportagem que você vai ver agora, nós conversamos com profissionais que sacrificaram dias e dias para salvar vidas durante a pandemia. Isolamento social, máscaras, internações, mortes. Elementos de uma época difícil para a sociedade e desafiadora para a saúde. Numa quarta-feira, 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde declarou que o mundo estava em pandemia devido à Covid-19, doença causada pelo coronavírus. No dia seguinte, há exatamente 5 anos, Pernambuco registrava os primeiros casos da doença e quase 2 semanas depois, a primeira morte. Daí em diante, a rotina dos pernambucanos mudou completamente. Tivemos muito medo, isso preocupou bastante, né? Eu acho que a maioria da população também. Na minha casa mesmo, todos nós passamos pelo processo. Meu esposo passou 37 dias internado no hospital com a Covid. Graças a Deus não chegou a ser entubado, né? Fiquei em casa, parado, desempregado, sem fazer nada, sem ter alimentação dentro do armário, né? Em novembro de 2020, houve uma explosão de casos. Apenas em janeiro de 2021, a vacina surgiu como forma de esperança, mas era aplicada apenas em grupos prioritários. Na segunda onda, na metade de 2021, cresceu o número de confirmações, causando uma verdadeira crise na saúde pública. 5 anos do primeiro caso que foi atendido aqui em Pernambuco, de um navio que tinha chegado e aportado no porto do Recife. Passamos por fases muito difíceis, né? Os hospitais abrindo, hospitais de campanha sendo abertos de forma consistente. Aconteceram várias mortes porque nós não tínhamos nem saber com que poderia dar de melhor para o paciente. Mesmo com a vacinação iniciando em janeiro de 2021, primeiras pessoas sendo vacinadas, idosos e profissionais da área de saúde, o vírus se disseminou na população jovem que estava voltando a trabalhar. A maior mortalidade foi na segunda onda, em 2021. Foi o dobro do que foi a primeira onda. Entre 2020 e 2025, Pernambuco registrou 1.242.000 casos e pouco mais de 23 mil mortes. Estas imagens são de 2 enfermeiros que atuaram na linha de frente da pandemia. Dentro dos hospitais, lutavam para se proteger e salvar a vida dos pacientes. A gente sentia medo. A gente não dormia, a gente não tinha horário de repouso como preconizado, a gente tinha muita falta de enfermeiros, porque não tinha quem repor no lugar, porque eles adoeciam de Covid. E a gente ficava com trabalho exaustivo, não podia dormir, muitas vezes dormia numa cadeira, porque o tempo que tinha para tirar toda a paramentação era o tempo de retornar para voltar ao atendimento. Era um misto de muita dor, angústia e medo, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu, né, atender as pessoas, fazer a assistência qualificada que a gente sempre fez e lutar por condições de trabalho além de tudo, né? Oficialmente, a pandemia da Covid-19 se encerrou no dia 5 de maio de 2023, por meio de uma declaração da Organização Mundial da Saúde. No pós-pandemia, especialistas acreditam que melhoramos alguns hábitos, como o de higiene, por exemplo, ao lavar com mais frequência as mãos. Mas falhamos na valorização da vida, do sistema de saúde e com a falta de empatia com o próximo. Acho que a gente está cada vez
vez mais isolado. Na época se falava muito em empatia e não deixar, continuar segurando a mão do outro, mas eu acho que a individualidade prevaleceu. Hoje, cada vez mais, a gente precisa ter mais saúde, né? Mais promoção de saúde e ter o risco de ficar menos doente. Não sei se a gente tem conquistado isso. Infelizmente, eu vejo ainda uma grande dependência da saúde como curativa ao invés de preventiva. E aqui eu quero parabenizar e agradecer a todos os profissionais que ficaram na linha de frente, trabalhando incansavelmente para nos salvar e também para resgatar, né, a dignidade de pessoas que estavam lá dentro internadas. Realmente foi um período difícil e a gente está passando.